O filho do mafioso atacou uma oficial e ordenou que espancassem o seu cão de serviço. Ela estava sozinha, desarmada e forçada a assistir. Mas naquela noite havia alguém por perto que eles não perceberam. O que aconteceu, em seguida, mudou o destino de todos os envolvidos. Inscreva-se no canal e escreva nos comentários. De que cidade ou país você está assistindo a este vídeo? A noite descia sobre a velha cidade portuária, como um manto pesado e úmido, impregnando tudo com um calor pegajoso que não se dissipava, nem mesmo depois do pôr do sol. As ruas de pedra do centro histórico brilhavam sob a luz amarelada dos antigos lampiões, como se tivessem sido polidas à mão por séculos de passos humanos. O ar trazia uma mistura estranha de aromas. Jasmim vindo de pátios escondidos, sal do rio que respirava lentamente ao longe, e o cheiro metálico quente das grades, corrimãos e trilhos que nunca esfriavam de verdade. Sob as copas dos velhos carvalhos, cobertos por longas barbas de musgo cinzento, a luz se fragmentava em pequenas ilhas douradas, separadas por poços profundos de sombra, onde qualquer coisa podia se esconder. À primeira vista, aquela noite parecia tranquila, quase preguiçosa. Um coche turístico avançava lentamente. O guia repetia histórias sobre fantasmas e lendas antigas. Alguns poucos moradores voltavam para casa depois de um dia longo demais, e a cidade fingia ser apenas bela, apenas histórica, apenas segura. Mas a tranquilidade era apenas uma superfície lisa, esticada com cuidado sobre algo instável. A cidade sabia esconder seus dentes, e quem aprendia isso cedo demais, raramente esquecia. A oficial Macy Carter caminhava com passos medidos, quase silenciosos, como alguém que aprendeu a confiar não no clima ou na beleza ao redor, mas nos próprios procedimentos. Ainda jovem, pouco depois dos 20, ela carregava no corpo uma disciplina que não vinha apenas do treinamento, mas de uma convicção profunda de que ordem não era um luxo, e sim uma necessidade. Os cabelos estavam presos com firmeza sob o boné policial, o uniforme ajustado sem vaidade, e o olhar atento percorria cada detalhe do espaço ao redor. Para Macy, a beleza da cidade não relaxava os sentidos. Ao contrário, tornava tudo mais suspeito. Lugares bonitos demais costumavam esconder as piores coisas. Ao seu lado, no compartimento do veículo K9, estava Ranger, seu parceiro de trabalho e de rotina. A pastora alemã permanecia deitada, mas os olhos inteligentes jamais estavam realmente em repouso. Ranger observava o mundo como se estivesse constantemente traduzindo sinais invisíveis. Cheiros que os humanos não percebiam, tensões que não se viam à luz dos lampiões. Eles funcionavam como uma unidade. Macy lia pessoas, expressões, hesitações. Ranger lia o que estava por baixo, o que vinha antes da intenção. Não era apenas uma relação de comando, era confiança construída em horas intermináveis de patrulha, treinamento e silêncio compartilhado. Aquela noite prometia ser comum. Turistas, alguns bares ainda abertos, conversas dispersas que se dissolviam na umidade do ar. Nada que exigisse mais do que atenção constante e paciência. Pelo menos até que o som irrompeu no ar como uma lâmina. O grito mecânico de um motor de alta potência rasgou o silêncio relativo das ruas estreitas. O som não pertencia àquele lugar antigo. Não combinava com a pedra, com os lampiões, com a lentidão histórica do centro. Um carro esportivo de cor cinza escuro surgiu em alta velocidade depois de uma curva fechada, os pneus deslizando perigosamente sobre o paralelepípedo. O veículo quase perdeu o controle. Balançou de lado e, por uma fração de segundo, pareceu que iria se chocar diretamente contra o coche turístico cheio de pessoas. Um grito coletivo se formou, mas o carro passou raspando, acelerando ainda mais, como se a vida alheia fosse apenas um detalhe incômodo. Macy reagiu antes mesmo de formular um pensamento completo. Os sinais luminosos foram acionados. A sirene cortou o ar com um som curto e autoritário. Uma ordem clara para que aquela imprudência acabasse ali. Ela posicionou o veículo de modo a bloquear a rua estreita, eliminando qualquer rota de fuga. O carro esportivo freou bruscamente e parou atravessado, os faróis lançando uma luz agressiva contra a fachada antiga dos prédios,
como se tentasse dominar o espaço com brilho e velocidade. A porta se abriu e um jovem saiu cambaleando. Não devia ter mais de 20 e poucos anos. Usava uma camisa cara, aberta no colarinho, e exibia aquela aparência cuidadosamente descuidada que denunciava dinheiro e uma certeza antiga de impunidade. O cheiro de álcool se misturava a um perfume caro demais para a ocasião. Ele sorria, um sorriso torto, como se tudo aquilo fosse um pequeno incômodo, uma encenação desnecessária. Macy o observou com frieza profissional enquanto se aproximava. Documentos, pediu, mantendo a voz firme e neutra. Quando o jovem falou, a arrogância era quase palpável. As palavras saíam carregadas de irritação, não por medo, mas por surpresa. Surpresa por alguém ter ousado interrompê-lo. Ela reconheceu o rosto antes mesmo de ouvir o nome. Luca Moretti, filho de um homem conhecido na cidade como empresário respeitável, embora todos soubessem que seu poder vinha de sombras antigas e bem alimentadas. Um nome que não aparecia nos jornais policiais, mas que surgia em sussurros, em reuniões fechadas, em decisões que nunca tinham um responsável claro. Macy seguiu o protocolo sem hesitar. Testes de sobriedade, perguntas diretas, anotações precisas. Luca falhou em tudo. Tropeçava, perdia o equilíbrio, confundia palavras, e a irritação crescia à medida que percebia que aquilo não era um simples aviso. Pela primeira vez, um traço de ansiedade atravessou sua expressão. Não era culpa nem arrependimento. Era o desconforto de alguém que não estava acostumado a ser tratado como igual aos outros. Quando Macy começou a formalizar a detenção, a ansiedade de Luca se transformou rapidamente em algo mais perigoso. Antes que ele dissesse qualquer coisa, novas luzes inundaram a rua. Um SUV preto parou de forma calculada, fechando o espaço entre o carro esportivo e a viatura policial. As portas se abriram quase ao mesmo tempo, e 4 homens desceram, não como curiosos, mas como profissionais. Seus movimentos eram econômicos, precisos. Não havia pressa nem hesitação. A rua mudou de natureza naquele instante. O ar ficou mais pesado, como se a própria cidade tivesse prendido a respiração. Macy levou a mão em direção à arma, mas percebeu tarde demais que não teria tempo. Um dos homens avançou e arrancou a pistola do coldre, junto com o suporte. Outro atingiu o rádio de comunicação, silenciando-o, e um terceiro imobilizou seus braços com técnica suficiente para impedir qualquer reação eficaz. Não havia raiva nos gestos, apenas eficiência. Eles não estavam ali para discutir, estavam ali para resolver. Luca se aproximou, observando a cena com atenção crescente. O medo inicial desapareceu, substituído por um prazer contido, quase infantil. Ele havia recuperado o controle. Inclinou a cabeça em direção ao compartimento do K9, onde Ranger já se agitava, sentindo a tensão de sua parceira. O latido soou forte, alerta, um chamado que dizia mais do que palavras. Ranger estava pronta para fazer o que sempre fizera, proteger. Lucas sorriu e deu a ordem. O compartimento foi aberto, e Ranger saltou como uma flecha, movida não por raiva, mas por dever. Mas os homens estavam preparados. Os golpes começaram quase imediatamente, precisos e brutais. Botas pesadas atingiam o corpo do animal, costelas, flanco, abdômen. O som seco dos impactos ecoava pela rua estreita, misturado aos ganidos de dor que cortavam o ar como vidro. Macy tentou se soltar, lutou contra as mãos que a prendiam, mas cada movimento era inútil. Ela era obrigada a assistir. O desespero não vinha apenas da violência, mas da impotência absoluta. Ranger não era apenas um cão de serviço. Era sua parceira, sua responsabilidade, a prova viva de que ainda existia algo puro em meio ao caos urbano. Para Luca, aquilo era um espetáculo. Uma demonstração clara de quem mandava naquela cidade. Quando os golpes cessaram, Ranger caiu imóvel sobre a pedra fria. O silêncio que se seguiu foi quase pior do que o barulho. A cidade parecia ter voltado a respirar, indiferente, enquanto algo essencial se quebrava ali. Macy sentiu algo se partir dentro de si. Não era apenas medo, era a compreensão amarga de que, naquela cidade bonita e antiga, existiam pessoas que acreditavam estar acima de qualquer regra.
E naquela noite, a justiça havia sido deixada no escuro. A escuridão parecia pronta para engolir tudo. E ainda assim, em algum ponto invisível entre as sombras, algo se movia. A noite não tinha terminado. A noite ainda respirava pesada sobre a cidade portuária. Mas em um quarteirão distante, onde a luz dos lampiões mal tocava o chão, alguém caminhava com passos medidos e silenciosos, como se o mundo ao redor fosse uma extensão de sua própria sombra. Ethan Cole percorria as ruas com a atenção de quem aprendeu a ler cada detalhe invisível e a ouvir cada ruído que para os outros parecia irrelevante. Seu corpo era seco, forte, resultado de anos de disciplina e combate, um instrumento moldado para a guerra e para a sobrevivência. Mas naquela noite, ele fingia ser apenas um homem comum, tentando enganar a própria mente de que ainda existia normalidade. O vento úmido carregava os aromas da cidade. O sal do rio, o cheiro metálico das docas, o perfume doce do jasmim, e Ethan respirava cada um deles como quem avalia o perigo no ar. Não estava correndo, não precisava. Ele não era testemunha, era observador. Seus olhos procuravam as sombras que poderiam esconder um movimento suspeito. Sua mente decifrava padrões, antecipava passos, pressentia o momento em que precisaria agir. Havia um instinto em seu corpo que não o deixava enganar-se. O mundo ainda mantinha resquícios da guerra, e o passado nunca realmente o abandonara. Então, quando o grito de uma mulher rasgou a noite, e por cima dele, o som seco de golpes repetidos, seguido por um uivo agonizante de cão, o corpo de Ethan reagiu antes mesmo de sua mente processar. Ele não correu em direção à luz, nem buscou o confronto imediato. Ele se moveu nas sombras, desaparecendo na penumbra de um beco, observando, analisando. Cada passo era calculado, cada respiração medida. Em segundos ele fez uma avaliação completa da situação. Uma mulher rendida, 2 homens golpeando uma criatura viva, outro segurando firme, e um observador atento perto de um veículo. No centro de tudo, um jovem embriagado, emitindo ordens não por força, mas por uma arrogância nascida de privilégios. O primeiro movimento de Ethan foi quase imperceptível. Ele se aproximou da cena sem ser visto, escolhendo a posição perfeita para intervir. Observou o homem que funcionava como vigia e, com um golpe curto e preciso, derrubou-o antes mesmo que pudesse reagir. O som do impacto mal rompeu o silêncio noturno, mas o efeito foi devastador. A vigilância foi cortada. O perímetro, outrora sólido, se tornou vulnerável. Cada ação de Ethan era cirúrgica, calculada para criar vantagem sem chamar atenção. Ele não se movia como alguém em fúria, movia-se como um maestro silencioso, conduzindo cada nota com precisão. Quando o primeiro homem levantou a perna para golpear novamente Ranger, a intervenção foi imediata. Um braço foi interceptado, o cotovelo deslocado de forma que o impacto se tornasse doloroso e ineficaz. O grito do agressor ecoou mais alto do que ele esperava, e o segundo homem foi derrubado com golpes certeiros em pontos estratégicos que não causavam morte, mas impediam qualquer resistência. O maior do grupo tentou usar Macy como escudo, mas Ethan não se lançou em um ataque direto. Ele utilizou os recursos disponíveis, os próprios algemas arrancadas do cinto da oficial, para controlar a situação com um movimento preciso que derrubou o agressor inconsciente. Macy caiu de joelhos, finalmente livre, mas ainda presa ao horror da cena. Ranger estava ferido, sua respiração irregular, mas vivo. Luca Moretti paralisou-se, como alguém que pela primeira vez percebia que seu mundo de impunidade tinha falhas. O medo em seus olhos não era mais o medo da lei. Era o medo de uma ação inesperada que ele não podia controlar. Ethan aproximou-se de Ranger com rapidez, avaliando o animal com mãos experientes. O cão estava vivo, mas com costelas quebradas, ferimentos internos que exigiam intervenção imediata. Ele avaliou a situação e decidiu que a melhor chance de sobrevivência era levá-lo imediatamente a uma clínica veterinária, aberta 24 horas. Macy, ainda tremendo, conseguiu apenas acompanhar o ritmo da evacuação, incapaz de controlar nada sozinha. Na clínica, o contraste era brutal.
A luz branca estéril, fria, era uma realidade diferente da escuridão e violência das ruas. Macy observava cada movimento de Ethan, que coordenava o atendimento sem uma palavra de consolo vazia. Ela assinou documentos de consentimento para a cirurgia de Ranger, quase como quem assina um veredicto, cada traço de sua mão tremendo com tensão. Ethan permaneceu ao lado dela, não para oferecer palavras, mas como presença firme, sólida, que transformava o medo em espera ativa. O cão, seu parceiro, lutava por sua vida na mesa de operação, e ela se viu diante do dilema mais profundo: impotência e esperança coexistindo de maneira dolorosa. Quando a notícia chegou de que Ranger sobreviveria, Macy finalmente respirou com algum alívio, embora o trauma estivesse longe de desaparecer. Mas a realidade se mostrou ainda mais cruel. Luca já havia sido liberado. A influência da família Moretti funcionava como sempre: silenciosa, rápida, invisível. A cidade, que parecia tranquila de dia, mostrava sua face verdadeira à noite, revelando a complexidade do poder e da impunidade. Ainda na mesma noite, um homem se aproximou de Macy. Não era um salvador no sentido clássico, mas alguém que entendia a arquitetura do perigo. Ethan reforçou portas e janelas, instalou fechaduras e travas, tornando o apartamento de Macy um lugar seguro, mas não uma fortaleza invulnerável. Ele não precisava prometer proteção. Sua presença era a promessa em si, um contrato silencioso entre aqueles que sobreviveram à noite e os fantasmas que ainda rondavam as ruas. Mas a pressão não terminou ali. No departamento, Macy foi alvo de investigação não pela agressão sofrida, mas por excesso de autoridade e por um coautor não identificado que havia incapacitado os agressores. Ela foi deslocada para os arquivos, para o subsolo do prédio, afastada da ação e da rua. Colegas evitavam seu olhar, e a oficial percebeu que o sistema, tão rígido quanto ela, poderia ser tão ameaçador quanto os homens na rua. A noite terminou, mas a batalha estava apenas começando. Macy sabia que não podia enfrentar sozinha nem a influência de Moretti, nem o medo que impregnava cada canto da cidade. Ethan permaneceu nas sombras, vigilante, enquanto ela processava a amplitude do que havia acontecido. A violência, a impotência, a sobrevivência e a certeza de que, mesmo quando tudo parece perdido, existem aqueles que operam na escuridão para devolver alguma forma de justiça. A cidade, bela e traiçoeira, ainda respirava sob o calor úmido. E Macy, mesmo ferida e abalada, sentiu a primeira fagulha de determinação. O mundo havia mostrado suas garras, mas também havia revelado quem, nas sombras, era capaz de segurá-las antes que destruíssem tudo. A noite quebrou ilusões, mas acendeu a chama de uma resistência silenciosa e precisa. Nos dias que se seguiram ao ataque, Macy começou a sentir na pele que a cidade não era apenas o lugar onde servia, mas um tabuleiro onde cada peça tinha dono, e qualquer movimento em falso podia custar caro. O peso da impotência daquela noite ainda a acompanhava, e cada passo dentro do departamento parecia calculado para lembrá-la de que, apesar de sobreviver, ela já não estava totalmente segura. O silêncio que antes trazia ordem agora carregava suspeita, e até os colegas mais próximos desviavam o olhar, como se o simples contato pudesse torná-los cúmplices ou vítimas. A sensação de vulnerabilidade não era mais imaginária, era arquitetada pelo próprio sistema. Ethan permaneceu ao seu lado, não como um herói que surge para confortar, mas como alguém que compreendia o tecido da ameaça. Ele analisou cada ponto de entrada da sua residência, reforçou portas e janelas, adicionou travas e mecanismos silenciosos que transformaram o apartamento em um refúgio controlado. Macy sentiu pela primeira vez que não estava totalmente desprotegida, mas a proteção vinha do cálculo frio e preciso de outro ser humano, não de normas ou protocolos. Cada detalhe era uma barreira invisível que comprava tempo. E tempo era exatamente o que poderiam usar contra aqueles que desejavam apagar sua presença. Enquanto isso, Ranger lutava para sobreviver nas salas brancas da clínica veterinária, cercado por médicos que operavam com a precisão de cirurgiões. Macy, sentada em uma cadeira plástica ao lado da mesa de operação, observava cada movimento com o coração apertado
incapaz de reagir ou interceder. A dor de ver seu parceiro de tantas patrulhas ferido e indefeso quase a paralisava, mas havia uma determinação silenciosa em seus olhos. Aquele animal não era apenas um cão, era parte de sua vida, parte de sua missão, e sua sobrevivência significava a manutenção de uma ponte entre a vulnerabilidade e a ação. Porém, a cidade tinha suas regras próprias e a influência de Luca Moretti se fez sentir imediatamente. No mesmo dia, Macy recebeu a notícia de que ele já estava livre. A sensação de injustiça atingiu-a com força renovada. A lei e a ordem haviam se mostrado incapazes de conter aqueles que se julgavam acima das regras. A cidade continuava bela, com seus lampiões e aromas doces de jasmim, mas o coração de Macy compreendia que, sob essa superfície, correntes de poder invisíveis manipulavam tudo. Não havia pressa, apenas a certeza de que ações poderiam ser silenciadas ou distorcidas, que os verdadeiros culpados poderiam escapar sem nenhum arranhão. Foi nesse contexto que Ethan entrou na vida de Macy de forma mais direta. Ele não veio para falar palavras reconfortantes, nem oferecer soluções simplistas. Veio para criar uma camada de segurança real. Reforçou a residência, verificou cada ponto de vulnerabilidade, ajustou fechaduras e travas e deu instruções precisas sobre rotinas que minimizassem riscos. Não se tratava apenas de proteção física, mas de estabelecer limites e ferramentas que dariam a Macy controle sobre o próprio espaço. Pela primeira vez desde a noite do ataque, ela sentiu uma medida de alívio, a certeza de que havia alguém que compreendia a natureza real da ameaça e sabia como neutralizá-la. Mas a pressão não se limitava às ruas e ao lar. No departamento, Macy passou a ser alvo de uma investigação que desvirtuava os fatos. O foco não era o ataque sofrido, nem a tentativa de homicídio contra seu parceiro, mas uma suposta excessiva autoridade e a presença de um coautor não identificado, referência indireta a Ethan. A oficial foi afastada das ruas, enviada para os arquivos, trabalhando em um subsolo abafado, cercada de papéis empoeirados, longe de qualquer ação significativa. Colegas desviavam os olhos, o ambiente parecia suspenso, e a própria Macy compreendeu que o sistema podia ser tão ameaçador quanto a violência da rua. Silencioso, metódico, invisível e ainda mais difícil de enfrentar. A tensão atingiu outro nível quando, à noite, um veículo com aparência de serviço municipal aproximou-se da sua residência. 2 homens armados com ferramentas pesadas desceram com intenções claras. Macy mal conseguiu perceber a chegada, mas Ethan já estava presente. Em movimentos rápidos, silenciosos e calculados, ele interceptou os intrusos antes que pudessem atingir a porta. Nenhum grito, nenhum confronto prolongado. Apenas sons secos de corpos caindo, respirações pesadas e a certeza de que a ameaça havia sido neutralizada sem deixar vestígios. A cidade, mais uma vez, mostrava sua face oculta. O perigo era constante e apenas aqueles que sabiam ler os sinais sobreviviam. Percebendo que não poderia enfrentar sozinha a rede de poder e influência da família Moretti, Macy aceitou a necessidade de uma estratégia diferente. Ela precisaria usar o próprio sistema contra eles, jogar a manipulação e a pressão para que a verdade emergisse de forma irrefutável. Ethan propôs um plano arriscado. Macy deveria fingir estar disposta a ceder, aceitar uma forma de acordo ou pagamento, enquanto registrava secretamente cada movimento, cada palavra, cada tentativa de silenciá-la. O objetivo não era a confrontação direta, mas criar provas inegáveis de que a lei e a justiça poderiam intervir de maneira imparcial. A reunião foi marcada em um antigo armazém à beira do rio, um lugar pertencente à empresa Moretti, antes mesmo de ela se tornar respeitável publicamente. O ambiente era sombrio e úmido, com ferro oxidado, aberturas amplas e um cheiro forte de decomposição misturado ao odor do rio próximo. Macy sentiu a tensão no ar imediatamente. Ela sabia que não estava indo apenas para um encontro de negociação. O perigo era real, e qualquer erro poderia ser fatal. A preparação meticulosa de Ethan, sua presença silenciosa e a capacidade de antecipar movimentos se tornavam essenciais.
Cada passo dentro daquele armazém exigia atenção total. Cada sombra era um potencial inimigo. Cada som, uma pista vital. Enquanto se aproximava do ponto de encontro, Macy compreendeu que estava em uma linha tênue entre sobrevivência e desastre. A noite quebrou ilusões, mostrou quem detinha poder e revelou que, para escapar das garras invisíveis da cidade, era necessário mais do que coragem. Era preciso inteligência, paciência e aliados que conhecessem as sombras tão bem quanto ela conhecia a luz da lei. A tensão era quase física, uma pressão constante que comprimindo o peito e acelerava os pensamentos. E mesmo assim, Macy sentiu algo novo. Pela primeira vez, havia um fio de esperança de que não seria apenas uma vítima, mas alguém capaz de recuperar controle, mesmo diante de forças que pareciam invencíveis. O ar no antigo armazém à beira do rio era pesado, úmido e impregnado de ferro e madeira apodrecida. Cada passo que Macy dava ecoava contra as paredes metálicas e as vigas corroídas, um lembrete constante de que aquele espaço não era apenas um local de reunião, mas um território de caça cuidadosamente planejado. Ela avançava com cautela, sentindo a tensão crescer com cada sombra projetada pela luz fraca e irregular que escapava de lâmpadas distantes penduradas no teto. O cheiro do rio misturava-se à umidade do ambiente, criando uma atmosfera sufocante, quase palpável, que parecia comprimir o peito a cada respiração. Quando entrou, Macy percebeu imediatamente que não havia apenas um advogado elegante esperando por ela. Homens armados em coletes táticos estavam posicionados estrategicamente por todo o espaço, prontos para reagir a qualquer movimento. Não eram guardas comuns, eram caçadores profissionais, disciplinados, conectados por sinais silenciosos e protocolos invisíveis. O objetivo era claro: eliminar qualquer interferência, fechar o caso antes que alguém pudesse contestar a versão oficial. Macy compreendeu de imediato que não se tratava de uma negociação, mas de uma armadilha cuidadosamente construída para apagar sua presença e silenciar qualquer testemunha. Ethan, ainda invisível nas sombras, analisava cada detalhe com precisão cirúrgica. Ele estudava o comportamento dos homens, observava a postura, a forma como mantinham os pontos de observação e a distribuição de suas armas. A movimentação de Macy não era apenas sobre escapar de um ataque. Era sobre sobreviver em um ambiente onde cada erro poderia ser fatal. Ethan percebeu que estavam cercados, que a armadilha estava montada, mas também viu as brechas. Os pequenos descuidos que apenas alguém treinado poderia explorar para virar a situação a seu favor. Quando a energia foi cortada, o armazém mergulhou em uma escuridão total, absoluta, que não oferecia conforto algum. A luz dos poucos faróis acesos das armas era suficiente apenas para delinear figuras humanas em movimentos rápidos, mas não para revelar a realidade completa do ambiente. Cada passo se tornou calculado, cada respiração medida. Na escuridão, os homens armados perderam a vantagem da confiança, e Macy teve que confiar apenas em sua memória corporal, no treinamento e na presença silenciosa de Ethan. O combate começou de forma quase invisível, feito de sons, respirações e movimentos rápidos. Ethan utilizava golpes precisos para incapacitar os atacantes sem derramar sangue desnecessário, tirando deles o controle sobre o espaço e desorientando-os com técnicas que exploravam a estrutura do armazém. O estilhaçar de metal, o impacto seco de corpos caindo e os ruídos de materiais quebrando criavam uma sinfonia de caos cuidadosamente orquestrada. Macy, guiada por sua experiência e instinto, movia-se de cobertura em cobertura, sentindo cada passo, cada pausa nos sons da luta, cada respiro dos adversários. A escuridão não a paralisava. Ela se tornou aliada, tornando sua presença imprevisível e letal. Enquanto o conflito se desenrolava, Ethan neutralizou sistematicamente cada ameaça, mantendo o controle sobre os movimentos dos atacantes. Cada homem derrubado representava um avanço na segurança de Macy e a aproximação de um objetivo maior: garantir que Luca Moretti fosse contido e que a verdade sobre a agressão fosse documentada.
Macy começou a recuperar sua confiança, transformando o medo em ação, dor em foco e a sensação de impotência em determinação silenciosa. Quando restou apenas o último guarda próximo a Luca, Macy se aproximou com cautela, mas com determinação. Ela havia passado da posição de vítima para a de agente de sua própria sobrevivência. Movimentos precisos e calculados permitiram que ela restringisse as opções do adversário e controlasse a situação com eficácia. Luca foi finalmente contido, suas mãos presas contra uma estrutura metálica, e a sensação de impunidade que sempre o cercara se desfez diante da realidade da ação coordenada de Macy e Ethan. Poucos minutos depois, as sirenes iluminaram o armazém, sinalizando a chegada de reforços e a impossibilidade de encobrir o que acontecera. O capitão Hargraves entrou e testemunhou a cena que desafiava qualquer explicação fácil. O filho de um homem considerado intocável estava sob custódia. Os homens armados, incapacitados e o advogado da família não exibia mais seu sorriso habitual. A situação não poderia ser contornada. As autoridades federais teriam agora interesse legítimo e todos os recursos ilegais da família Moretti seriam expostos e confrontados. Nos dias seguintes, a cidade voltou a parecer a mesma, mas para Macy, tudo havia mudado. Ela não era mais apenas uma oficial submissa aos caprichos de uma influência oculta. Havia recuperado seu espaço, sua capacidade de agir, e seu parceiro Ranger voltou ao seu lado com a força de sempre, ainda marcado pelas feridas, mas vivo e pronto para continuar a missão. O vínculo entre eles, mais forte do que qualquer violência sofrida, simbolizava a vitória sobre o medo e a opressão. Ethan apareceu mais uma vez, silencioso, sem palavras ou gestos grandiosos, apenas para confirmar que as medidas de segurança estavam consolidadas, deixando para Macy a sensação de controle sobre seu próprio destino. Ele partiu tão discretamente quanto surgira, deixando para trás apenas o rastro de proteção e disciplina que garantiu a sobrevivência dela e de Ranger. No final, a justiça não veio como um espetáculo, mas como resultado de ações precisas e silenciosas. Macy permaneceu firme, consciente de que a cidade ainda abrigava sombras, mas sabendo agora que, mesmo diante do poder e da corrupção, a coragem e a determinação podiam criar luz suficiente para recuperar o controle. A experiência transformou-a, não apenas como oficial, mas como alguém capaz de enfrentar as forças que tentavam apagar sua existência, aprendendo que a justiça às vezes surge de maneira invisível, mas com efeitos concretos e duradouros. Se esta história tocou você, apoie o canal. Inscreva-se para não perder a continuação e outras histórias. Compartilhe este vídeo com quem precisa, de um lembrete de que a justiça ainda existe. E escreva nos comentários de que cidade ou país você está assistindo.